Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que esse dia seja um dia de bênção para a sua vida, glória a Deus. Estamos aqui com a graça de Deus, com alegria e satisfação para apresentar para você hoje essa nova revista, Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Essa revista ela vai falar sobre fidelidade, sobre coragem, unidade e alegria no chamado divino, que transforma histórias e fortalece o povo de Deus. Nós vamos falar de uma lição que ela vai trazer muito conhecimento, muita fé, muita esperança para a minha vida e para a sua vida. E esse trimestre, eu não tenho dúvida que será um trimestre de bênçãos e conquistas. Nós louvamos a Deus pela sua vida, que você, meu irmão, minha irmã, e você, nosso amigo, já tem acompanhado as nossas aulas. E tem sido um privilégio de nós estarmos aqui fazendo essa escola bíblica, porque nós, como professores, somos edificados, e vocês aí são pessoas que também são edificadas. E eu peço a você, compartilhe essa lição com as pessoas que você conhece, porque nós vamos falar de assuntos que vão trazer esperança no meio das adversidades. Acho que poderia ser até um tema assim, mas não é esse tema, tá? Então, hoje, nós vamos estar iniciando com a lição de número 1. Mas, antes de iniciar, eu quero agradecer ao pastor Washington, pastor da nossa igreja aqui da Assembleia de Deus Jardim Alvorada, pela confiança, tá? A confiança de nós professores estarmos aqui, o professor Hélio, o professor Alessandro, a professora Tamires. Então, nós estamos aqui para servir ao Senhor. E a professora Ádila, não posso esquecer da Ádila. Então, nós estamos aqui em 5 professores, buscando o melhor, buscando conhecimento para poder compartilhar com você. E essa diversidade, ela traz muito conhecimento e enriquece as nossas lições, né? Porque nós entendemos que a palavra ela nos fortalece, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela faz divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas. Aonde está isso, irmão Marco? É essa a grande essência. Essa palavra ela vem, ela fala o meu coração, o seu coração, ela provoca mudanças, essas mudanças, elas são para melhorar. Então, nós vemos que o Evangelho é um Evangelho de reconciliação, é um Evangelho que ele traz expectativas de um futuro melhor, lógico, restauração de casamentos, de famílias. Então, não tem como falar que o Evangelho de Cristo, ele não é extraordinário, restaurador. Então, é isso que nós estamos falando, sobre restaurando, reconstruindo vidas e renovando propósitos. É isso que nós vamos aprender nesse trimestre. O nosso pastor Antônio Campas, que é o nosso pastor presidente, um abraço também ao Ministério de Vila Alzira. Todos os ministros sejam abençoados em nome de Jesus. E eu quero também agradecer ao Diogo, também ao Ronaldo, o pessoal do audiovisual, que sempre está nos apoiando, para que essa lição saia perfeita, para que você possa compartilhar, e nós também, tudo para a glória de Deus. Nós estamos aqui, fazemos tudo para a glória de Deus. Então, essa lição, ela vai falar sobre o chamado que transforma a dor em um propósito. Uau! Como é um chamado que transforma a dor em um propósito? Então, vamos lá? O texto de referência, que nós vamos fazer a leitura aqui, vai ser 3 versículos que diz assim, Neemias capítulo 1, versos 1, 2 e 3, que diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. Ele estava lá na fortaleza. Ou você pode falar castelo, ou você pode falar que ele estava na presença do rei, nós vamos discorrer isso aqui daqui a pouco. E veio Anani, um dos meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que os que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas ao fogo. Em outras traduções diz assim, os muros derrubados, destruídos. O que nós vamos estar falando aqui hoje é sobre uma coisa muito interessante, que nós vamos falar um pouco da situação do povo de Jerusalém. E para que nós possamos ter um ponto de contato,
grandes chamados, eles acontecem muitas vezes em meio às lágrimas, tá? Deus trabalha por intermédio de seu povo para realizar tarefas que são consideradas humanamente muito difíceis. Deus usa pessoas, e sempre vai ser assim. Ele costuma moldar essas pessoas com suas características e personalidades, porque nós todos somos diferentes uns dos outros, mas cada um de nós somos importantes naquilo que nós temos o nosso jeito de ser. E Deus vai usar a sua vida e a minha vida com aquilo que nós temos em mãos, com aquilo que às vezes aquilo que você acha que é muito simples, mas é nessa simplicidade que pode ser realizado grandes coisas. Então nós vemos aqui que essas pessoas não costumam sequer ter a ideia o que Deus tem reservado para elas, né? Ou o que Deus preparou para que elas façam parte desse propósito. Isso é sim na minha vida e na sua vida. A pergunta Deus sabe o que você precisa e eu preciso, porque nós também oramos, apresentamos a Ele e temos nosso coração voltado para Deus. Mas uma pergunta que pode encoar hoje para mim e para você é a seguinte: você já perguntou para Deus o que é que Ele quer de você? Eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso realizar? Eu acho que muitas vezes, não é que nós invertemos, mas assim, o meu hábito é sempre estar pedindo, sempre estar falando, mas é assim, quando eu paro e pergunto: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso ser útil? É algo de nós pensarmos nessa lição, nessa condição, que Deus prepara as pessoas para o seu propósito, e essas pessoas não costumam sequer ter ideia do que Deus tem reservado para elas. É essa a questão. Por isso que surge essa pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Né? Qual o seu propósito para a minha vida? Né? Me orienta, Espírito Santo, me conduz para o seu propósito. Porque nós vemos aqui, a introdução diz assim: Neemias tinha uma posição confortável e respeitado como copeiro do rei, e ele poderia ter permanecido assim, sem grandes preocupações. Porém, a notícia do estado lastimável que se encontrava em Jerusalém e os judeus que viviam lá e a vida que eles estavam levando. Porque qual foi a resposta que ele teve? Olha, eles estavam lá. Os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas, e suas portas queimadas a fogo. Desolação, tristeza, angústia, insegurança, solidão, desprezo. Essa era a situação. Então, nós vemos aqui que esse estado lastimável, ele moveu o coração de Neemias, né? E esse mover de tristeza que ele teve por saber dessa notícia. Então, nessa lição, com a história de Neemias, nós veremos que o chamado de Deus pode surgir em momentos bastante difíceis. É isso que nós vamos estar estudando nesse trimestre. Como lidar com situações difíceis. O que eu vou aprender nessas 13 lições desse trimestre? As condutas, os ensinamentos, que eu possa melhorar para que eu possa, com a ajuda de Deus e com a ajuda de pessoas, de repente, essa adversidade não vai ser com você, mas você vai ser a pessoa que vai ser usada para ajudar outros a saírem das adversidades. Então, essa lição, ela tem muitas vertentes. Quem sou eu nessa história? Eu sou aquele que vou levar a notícia? Sou eu que vou trabalhar? Sou eu que vou estar junto nesta grande obra? Então, uma lição que ela vai trazer entendimento para mim, para você, para nós estarmos apercebidos naquilo que Deus tem preparado e aquilo do chamado meu e seu. A situação do povo: Neemias ficou perplexo, abatido, ao ouvir o relato de Anani sobre a situação e a miséria em que seu povo se encontrava. Olha que interessante. Quando ele soube disso, o que ele fez? Ele buscou o único que era capaz de dar direção diante daquela triste realidade. Ele buscou a quem? O Deus dos céus. Neemias capítulo 1, verso 4. Vamos lá para a lição? 1:4. Diz assim, E sucedeu que, ouvindo essas palavras,
assentei-me, Neemias, e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Qual que foi a conduta de Neemias? Ele se entristeceu, o texto diz assim, ó, é bem claro, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui já começa uma lição. Tiago fala assim, o apóstolo Tiago fala assim, se está alguém triste, ore, se está contente, cante louvores ao Deus. Neemias aqui, quando ele percebeu essa situação, ele se colocou num propósito de jejum e oração perante Deus, para que Deus viesse a entrar com providência, viesse a dar orientação. Então nós vemos aqui, porque qual foi a preocupação dele? Foi a situação do povo. O relato bíblico não deixa dúvidas sobre a situação dramática que os judeus remanescentes que ficaram em Jerusalém. Isso trouxe uma preocupação, porque eles estavam em grande miséria e desprezo. Neemias se coloca agora como intercessor e como aquela pessoa que ele sentiu a dor das pessoas, ele teve empatia, ele teve preocupação com as pessoas que estavam lá, ou que estavam nessa situação. E qual era a situação de Jerusalém, irmão Marco? A Nani relatou, o que a Nani falou? Revelou a Neemias a triste condição do povo, que o muro estava fendido, suas portas queimadas a fogo. E aí, nós vemos que ele toma agora uma conduta, ele pensa o quê? Ele fala assim, tem que haver uma restauração, a restauração de Jerusalém, né? E essa restauração, ele coloca isso no seu coração, e ele começa a buscar ao Senhor uma orientação, o que ele deveria ter feito. Por quê? Após ter recebido as más notícias sobre o estado de Jerusalém, o que ele fez? A primeira coisa, reconheceu a santidade de Deus, que ele foi buscar a Deus. Agora ele começa a ter uma conduta, se você ler do verso 4 ao 11, essa conduta vai dizer assim, ó, vamos lá? 4 a 11. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, Neemias, do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa do meu pai pecamos. Olha, ele entra numa reflexão, que ele tinha noção que a questão do exílio, que a questão de tudo isso que tinha acontecido, ou seja, era consequência da desobediência e dos pecados. E isso acarretou essa situação. E ele começa uma oração pelas pessoas que estavam lá em Jerusalém, e ele pede perdão agora pelo pecado daquelas pessoas, intercedendo. Pede pecado pelas aquelas pessoas, pede pecado por ele, pede pecado pela sua família, porque ele fala assim, ó, porque pecamos contra ti, eu e minha casa e meu pai também pecamos. Essa é uma oração de confissão. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos seus mandamentos, nem seus estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés, o teu servo. Aí ele continua, lembra-te, pois, as palavras que ordenasse a Moisés, o teu servo, dizendo, vós transgredires, e eu vos espalhareis entre os povos. Havia ele lembrou do que Deus tinha usado através de Moisés. Se vocês transgredirem, vocês serão espalhados pelo povo. Ele fala assim, ele estava vendo, olha, ele estava deslumbrando, vendo e vivendo essa profecia se cumprindo. O que eu quero dizer aqui? Amados, quando Deus fala, a gente tem que ter reverência e tremor. Deus, ele sempre está falando comigo e com você, para nós nos corrigirmos, para nós se acertarmos, para nós tomarmos posição, com princípios. Aqui, porque transgrediu o quê? Os mandamentos, transgrediu a lei do Senhor. Eles fizeram tudo ao contrário. Isso fica um alerta para a minha vida e para a sua vida. Sabe? Para nós termos discernimento, de tomarmos decisões corretas. Por quê?
Porque, de repente, se eu tomo uma decisão, a minha família vai sofrer, a sua família vai sofrer. As pessoas que estão na sua volta vão sofrer. Então, as decisões, nós temos que tomar decisões acertadas, decisões corretas, justas, boas, pensadas, sabe? Tem que ser tudo conversado com a família, diante de Deus. Senhor, é da sua vontade, é do seu querer. Então, nós temos que ter esse discernimento. Aí ele continua. E serei espalhado entre os povos. E vós vos converteres a mim, e guardares os meus mandamentos. Eu vos farei, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá juntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar meu nome. 10. Esses ainda são os servos do teu povo, que resgataste com grande força e com grande forte mão. Essa é a oração de Neemias. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Ele fez uma oração extraordinária. Ele expôs o desejo dele diante de Deus, e ele começou a jejuar e orar dia e noite. Ele começou a buscar, porque momentos difíceis unem propósitos. Hanani buscou o apoio de Neemias para lidar com aquele momento de tamanha adversidade. Preste atenção, Hanani e Neemias eram próximos, tanto que trabalharam junto na reconstrução de Jerusalém. Este fato nos mostra que os bons relacionamentos e a união de propósitos são fatores importantes para vencermos os desafios da vida. Em Provérbios 18:1 está escrito: buscai o seu próprio desejo, aquele que se separa, e ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Então nós vemos aqui que eles começaram a buscar quem? A Deus. Eles tinham esse desejo. Então nós vemos que a relação de Neemias, qual foi a reação dele? Qual foi a conduta dele? Assentei-me e chorei. A reação de quem ama. Neemias nasceu numa terra do cativeiro de seu povo, onde serviu o rei como copeiro, uma posição de extrema confiança. Diante disso, ele poderia simplesmente ignorar os fatos trazidos por Hanani e seguir a sua vida estável como levava, de boa. Entretanto, o amor gerado em seu coração não permitiu que ele se omitisse e que ficasse na zona de conforto. Neemias amava a Deus e o seu povo, os seus compatriotas. E isso o levou a um choro contrito e verdadeiro por aquela situação de calamidade. Neemias, ele se quebrantou diante dessa situação. E aí nós vemos, diante de notícias duras ou ofensas, o cristão, eu e você, o exemplo de Neemias, é chamado para não reagir no impulso, mas cultivar equilíbrio e domínio próprio. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas nos momentos de afronta, de dificuldade, de ofensa? Não, nós temos que ter equilíbrio, domínio próprio. Neemias, mesmo servindo como copeiro do rei, ele ilustra e nos mostra essa postura. Antes de agir, buscou a Deus e aguardou o momento certo. Aguardou o momento certo. Então nós vemos aqui que isso aponta uma sabedoria, que essa sabedoria que vem de Deus para a minha vida e para a sua vida, que é uma paciência que ela é constante, confiante. E essa paciência, ela nos traz essa esperança, sabe? Porque nós vemos que ela modela o meu caráter, o seu caráter. A bondade divina que conduz ao arrependimento. Fortaleza que capacita a perseverar, não desistir. Em termos práticos, é melhor aquietar o coração, orar e discernir o que devemos desenvolver. Então é a hora de confiar, orar e confiar em Deus. Porque qual foi a atitude dele? Lamentei-me por alguns dias. Essa é a reação daquele que não se conforma.
Se você tem uma dificuldade, se você tem um propósito, sempre apresente a Deus. Sabe, a gente ora, às vezes ora por algumas pessoas que nós amamos. E parece que as coisas não mudam, né? Mas não pode parar, irmão. Não pode parar, viu, irmã? Continua orando, confiando. Que Deus tem o seu jeito de trabalhar. Quando nós vimos aqui que Deus, nos propósitos dele, ele chama as pessoas que de repente não tem nenhum entendimento desse propósito, né? E ele começa a trabalhar na vida dessas pessoas para que as coisas aconteçam. E nós vemos aqui que Neemias viu o problema, ficou aflito, em vez de reclamar e começar com autopiedade, com desgosto, ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude? Ele começou a buscar a Deus. Ele não ficou se lamentando, ele não ficou criticando, ele não ficou maldizendo, mas ele sabia que a segurança dele estava no Senhor. Um homem de caráter persistente e oração, persistência e oração. Nós vemos que essas características eram muito nobres e elas começaram a se destacar numa situação de dificuldade. Essa era a reação dele. Então nós vemos aqui que notícias duras, ofensivas, é o chamado a não reagir por impulso, mas cultivar o equilíbrio e o domínio próprio. E no momento certo, a sabedoria de Deus vai descer sobre a sua vida. E nós vamos ver e contemplar o que Deus vai fazer. E Neemias, ele falou assim, lamentei-me por alguns dias. É a reação de quem não se conforma. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa é a reação de quem confia na promessa. Então ele estava assim, olha, a situação é difícil, eu estou longe deles, mas eu sei que Deus vai preparar e que Deus vai dar uma instrução para que isso seja solucionado. E nós vemos aqui que a vida cristã, ela floresce quando a oração, ela se torna um hábito perseverante. Orar com constância é algo que se fala de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, relacionamento através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Jesus deixou os exemplos de oração. Então, quando nós temos nós nos inclinamos a estar buscando a Deus. Nós nos inclinamos com essa constância de estar confiando a Deus. Então, nós vemos que haverá uma mudança, porque Deus é o Pai e o coração do Pai se inclina para ouvir os pedidos de seus filhos. Creia nisso nessa tarde, nesse dia. Por isso, insistir em oração, não para convencer a Deus, não é nada disso, mas para alinhar o nosso querer ao dele, ou dele ao nosso. É esse o negócio, é sobre ele que nós estamos falando. Se nós alinharmos, vai dar tudo certo. Vai vir estratégia, vai vir orientação, vai vir solução. E quando nós fazemos isso, confiando em seu favor, ele nos cerca com seu escudo, com a sua proteção. Orar sem cessar é viver em comunhão, apresentando as nossas necessidades, ações de graça e intercessões, é isso. Certos que o Pai nos ouve e responde no tempo e do modo que melhor revelam a sua bondade. Aí que entra a fé, a confiança e a esperança, né? Então nós vemos aqui que depois de chorar, Neemias se recusou a aceitar como definitivo aquele quadro terrível, quando chegou ao seu conhecimento. Ele falou assim, ou pensou, agora eu conjecturando com você, eu não posso, mas eu sei que Deus pode fazer isso, e Deus pode realizar. Eu vou buscar a presença de Deus para que isso seja solucionado. Irmãos, isso é muita coragem. É muita coragem. É muita convicção de Deus. É uma batalha muito grande, mas que ele falou assim, essa batalha não é minha. Uau! Essa batalha é Deus que vai dar a vitória. É Deus que vai dar a solução. Então o que nós vemos aqui era também uma batalha espiritual. E Neemias, ele começa a usar o que agora? Ele começa a usar as armas espirituais. E qual é a arma que ele ensina? A enfrentar. Ele começou a orar. Lá em Efésios capítulo 6, 11, diz assim, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11. Neemias orou e jejuou em busca da direção de Deus para solucionar um problema do seu povo.
que na verdade era o povo de Deus. Você já imaginou? Você é a menina dos olhos de Deus. Nós somos os meninos dos olhos de Deus. Deus tem zelo pela minha vida e pela sua vida. Por isso que Jesus veio. Morreu para perdoar os nossos pecados, para apagar as nossas iniquidades, não se lembrar mais dela, mas em me dar uma oportunidade de transformação, de viver o novo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o evangelho de restituição, de reconciliação, a qual hoje ele é revelado para mim e para você. Neemias não tinha noção disso, hoje eu e você temos. Hoje nós temos esse privilégio, está tudo revelado aqui nas Escrituras, na palavra. Então eu quero dizer para você que assim nós aprendemos que ainda hoje precisamos cultivar disciplinas e práticas espirituais como a oração, o jejum, né? Para quê? Para principalmente nos enfrentamentos, desafios e batalhas que surgem ao longo da nossa caminhada cristã. É desse jeito que nós vamos vencer. Vencendo como, irmão Marcos? Confiando em Deus. Confiando em Deus. Olha, Deus, porém, decidiu que a oração de Neemias pela ressurreição do seu povo fosse registrada. A lição para nós é de que elevada importância, assim como Neemias, nós podemos esmorecer. Antes devemos buscar a Deus e confiar que para Ele não há nada impossível. Como diz a Bíblia, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Provérbios 24, 10. Não, irmão, no dia da angústia, nós temos que confiar em Deus, buscar a Deus. Irmão, vai até com medo, mas vai confiando em Deus. A gente vai com medo, mas vai confiando em Deus. Não perca a esperança e confie que a última palavra vem de Deus. Uau! A última palavra vem de Deus. Neemias estava preso nisso, irmãos. Deus vai dar solução. A conclusão diz assim: diante dos desafios da vida, devemos confiar em Deus e nos revestir das armas espirituais, perseverar em oração e lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. Agir assim nos ajuda a perseverar em tempos de tribulações, mantendo a nossa esperança e fé em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, a nossa fé inabalável. Porque Ele veio e nos deu a vitória. Hoje nós estamos no tempo de restauração, de fé, confiança, relacionamento. Então Neemias amava Deus e o seu povo, e isso o levou ao choro contrito e verdadeiro por aquela situação de calamidade. Mas no decorrer dessa lição, hoje é a primeira, tá? No decorrer dessa lição, nós vamos aprender qual foi o resultado da oração de Neemias. Agora nós vamos pontuar algumas coisas diante dessas 12 lições que vamos estar estudando. Então, eu quero te convidar, não deixe de acompanhar as lições. As nossas lições, elas também ficam todas gravadas. Se você entrar no AD Alvorada, lá no YouTube, você vai ver que as nossas lições já estão gravadas lá no histórico dos vídeos, todas as lições, dos trimestres passados também. E essas lições, elas vão subir e você poderá compartilhar elas também com as pessoas. Então, não deixe de participar. Eu te chamo agora, qual foi e quais serão os resultados que nós vamos estar estudando dessa oração de Neemias ao Senhor? E aí eu paro por aqui, mas eu quero te lançar um convite nesse dia. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, São Paulo, no Jardim Alvorada, Rua Dracena 202. De terça-feira nós temos culto de ensino, às 19h30. Agora, os domingos, você é nosso convidado. Nós estamos aqui às 9h da manhã, o primeiro culto, e o segundo culto, às 18h30. Venha nos conhecer, vem aqui para nós tomar um café, vem aqui para nós congratularmos. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Até a próxima lição, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.